conta do Congresso Nacional, tomou conta do Ministério da Fazenda, tomou conta do país inteiro, que foi IOF. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, não gostou nadinha do decreto que foi escrito, determinado aí pelo Ministério da Fazenda, pelo governo Lula, aumentando o IOF, e ele deu a letra, falou que não vai aceitar e deu 10 dias para que o ministro Fernando Haddad possa apresentar um outro projeto. O problema, né, Gabriel, é que isso pode impactar lá nas emendas parlamentares. Eu estou cortando um caminho aqui, peguei um atalho para você poder chegar nesse assunto também para a gente. Estou aqui no estúdio com Gabriel Bus, repórter do Portal Metrópolis, que cobre o Congresso. Oi, Gabriel, boa tarde. Boa tarde, Neila. Justamente as emendas. O caminho pode ser diferente, mas no final sempre chega nas emendas parlamentares. E é importante dizer que pode-se fazer qualquer discurso, pode-se dizer que a preocupação é com o Brasil, pode-se dizer que todos ali dentro estão preocupados com o Brasil, mas a preocupação principal do parlamento nesse momento são as emendas parlamentares. Isso porque, se o Congresso sustar o decreto do IOF, como já está se encaminhando para isso, ou seja, fazer a votação na Câmara e no Senado e derrubar esse decreto do governo que prevê aí arrecadar 20 bilhões, esses 20 bilhões vão precisar ser congelados em outras áreas. E um dos pontos que o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento já sinalizaram é de que sim, vai precisar congelar emendas parlamentares. Os parlamentares sabem disso. Tanto sabem, Neila, que na quinta-feira, quando o Hugo Motta reúne os líderes parlamentares, ele diz ali, olha, reúnam suas bancadas e tragam sugestões, para que a gente possa apresentar também sugestões ao Ministério da Fazenda. E isso não tem a ver com a preocupação com o país ou, de fato, com as contas públicas. Até pode ter, mas a preocupação maior ali dos líderes partidários é com as emendas, é com o possível bloqueio. A gente está falando de 2025, um ano pré-eleitoral, a gente está praticamente um ano da disputa presidencial, se a gente considerar que em junho do ano que vem a gente já vai estar tendo as convenções para que sejam oficializadas as pré-candidaturas, então falta muito pouco para as eleições do ano que vem. E, como sabemos, Brasília começa a se preparar para essas eleições muito antes. Ainda mais os parlamentares, porque tem que organizar suas bases lá em seus estados. E as emendas são extremamente importantes. Então, o que a gente vê é que no discurso oficial, de fato, se fala em preocupação com o país, preocupação com corte de gastos. Palavras foram bonitas, né? Exatamente. Mas ali no bastidor, a preocupação principal é como fazer para derrubar o IOF, ou seja, vetar essa possibilidade, mas abrir caminho para que o governo ache 20 bilhões. E aí, Neila, chegou sugestões do mercado, do setor produtivo, várias sugestões. Porém, tem algumas sugestões, por exemplo, taxação das bets, que foi uma coisa que entrou na pauta e que é muito bem vista ali dentro do Congresso. O governo argumenta, e tem certa razão em argumentar o seguinte, não tem como fazer a arrecadação subir 20 bi, que é o que o governo precisa agora, em 3 semanas, em 4 semanas, até esse processo ser aprovado pelo Congresso, até passar a valer, vai levar um tempo, e aí seria para uma arrecadação de 2026, não agora. Então, de fato, é muito complexo achar uma solução, porque foi muito fácil para o Congresso e para o governo também, que vale se lembrar, de fato, o Congresso tem a sua prerrogativa de reclamação quando não foi procurado, Neila. Isso é uma coisa que irrita muito e já não é de hoje. Irritava as antigas gestões, tanto de Rodrigo Pacheco quanto de Arthur Lira, de que às vezes a Fazenda toma iniciativas sem consultar nenhum agente político antes. E isso incomoda muito e é um dos pontos que irrita muito os parlamentares e que foi verbalizada nesta semana. Mas, em contrapartida, de fato, o governo está muito sem outras medidas para abrir mão, porque, de fato, não é um governo que vai encampar uma reforma administrativa. A gente sabe o pensamento do governo Lula em relação a servidores públicos e a estabilidade do servidor público, mesmo que o Congresso diga que esse não é o principal ponto, a gente sabe que pode mexer quando houver a discussão de fato de uma reforma administrativa. E Bolsa Família ou outros programas sociais não são pautas muito sensíveis, na verdade, ao governo. Então, não são pautas mexíveis para o Ministério da Fazenda. Portanto, sobra muito pouco. E aí, o Congresso também está ali tentando estudar, justamente para tentar viabilizar com que essas emendas parlamentares não sejam afetadas
completamente, porque uma coisa é você represar 5 bilhões, outra coisa é você represar 15 bilhões, né? Ou 10 bilhões, é muita coisa. Se a gente fala de um orçamento que o Congresso tem, vamos dizer assim, de 50 bi em emendas parlamentares, se você tira ali seus 20 bilhões, são 10%, são 20% quase, né? Pouco mais de 10%. Se você represasse 5 bilhões, seriam ali 10%. Se for 10 bilhões, são 20% do orçamento do Congresso que seria bloqueado, que são as emendas parlamentares, né? Agora, o ministro da Fazenda e a própria secretária da Fazenda já disseram que não existe, por enquanto, um plano B, que é necessário ter uma conversa, mas essa conversa vai ter que ser rápida, porque o Congresso deu de 10 dias, né, a Câmara deu 10 dias, para que Haddad e a sua equipe possam apresentar esse plano B. Tempo curto para o ministro, né? Para o ministro e para o próprio Congresso, porque o Congresso quer participar dessa solução, porém também é um prazo bastante apertado. O prazo final, Neila, que ficou combinado é 10 de junho. Se até 10 de junho o ministro da Fazenda não chegar com uma solução, neste dia, 10 de junho, uma terça-feira, a Câmara vai votar o projeto de resolução para derrubar ali o decreto do presidente Lula. Então, tem esses dias aí. Porém, semana que vem, o Congresso vai estar completamente esvaziado. A gente tem o BRICS, o Fórum Internacional do BRICS, vai ter representantes de todos os países do BRICS, o momento de todos os parlamentares ali, de parlamentares que representam a frente dos BRICS e que parlamentares dos outros países que fazem parte desse bloco econômico virem a Brasília para fazer diversas discussões. Então, o Congresso vai ficar completamente paralisado. E aí vai ser muito uma articulação mais virtual e de telefonemas do que pessoalmente aqui em Brasília. Bom, o negócio que vai ficar apertado também é que Fernando Haddad já disse que se o decreto for derrubado, ele vai judicializar, ou seja, ele vai atravessar a rua e procurar o Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, né? Mais uma vez, o governo Lula procura o STF para resolver seus problemas com o Congresso, né? Justamente, e isso foi um tema de reclamação do presidente Hugo Motta na quinta-feira, quando deu aquela coletiva, respondeu várias perguntas, mas o que se demonstrou ali, Neila, é que eles querem um caminho que se resolva. O problema é pouco tempo, muito dinheiro que precisa achar e propostas difíceis de serem enfrentadas. Mas uma coisa chamou a atenção do PT e de governo, eu queria trazer para o debate, que é justamente a fala do Hugo Motta de falar em reaver benefícios fiscais. Isso é uma pauta muito cara, é uma pauta do ministro da Fazenda desde o início do governo, e o PT viu ali, na fala do Hugo Motta, uma oportunidade de governo, de fato, entrar nessa pauta e começar a falar, bom, então vamos discutir a reavaliação de diversos benefícios fiscais, porque vale lembrar que tem muito setor da economia hoje com isenção fiscal, e essas isenções custam muito para a máquina pública, a gente sabe. Então, pode ser que isso comece a verbalizar dentro do Congresso e haja a possibilidade do início da discussão. A gente sabe que esses temas são muito sensíveis. Vale lembrar toda a discussão sobre a desoneração da folha de pagamento. Quantos meses durou a discussão dentro do Congresso? Então, é um tema muito sensível, mas a sinalização de Hugo Motta de que está disposto a tratar sobre esses temas abre um caminho para o governo tentar, de fato, fazer ali o convencimento ao presidente da Câmara de que esse tema é importante, que precisa ser enfrentado para colocar as contas públicas nos eixos. Gabriel, nessa coletiva do presidente Hugo Motta, ele falou também sobre reforma administrativa, que você trouxe aqui para a gente esse assunto, né? Ele já aprovou a criação do grupo para trabalhar, enfim, para discutir a questão da reforma administrativa, mas a verdade é que isso está bem escondidinho lá na Câmara, né? Tá, é um tema muito sensível, ano pré-eleitoral. A gente sabe que reformas estruturantes, como a reforma da tributária, como a reforma da Previdência, que também já foi aprovada pelo Congresso, não são matérias que são aprovadas em véspera de eleição. São matérias que geralmente começam a tramitar e terminam de tramitar já no primeiro ano depois que um governo é eleito. Foi assim com a reforma da Previdência em 2019 e foi assim com a reforma tributária
em 2023, isso mesmo. Então, é muito difícil, é espinhoso e o grupo de trabalho vai se debruçar, sobretudo, sobre uma matéria que o próprio governo enviou, que é de reavaliar cargos, né? Reorganizar carreiras ali dentro do executivo. Então, vamos ver como vai ser. O presidente Hugo Motta está muito em cima desse prazo de 45 dias, porque ele quer que esse grupo termine antes do recesso parlamentar, que começa em 17 de julho. Porém, a gente sabe, junho é um mês de festas no Nordeste. Exatamente. E, sobretudo, a gente já tinha um presidente do Nordeste, agora a gente tem um presidente do Nordeste que é paraibano. A Paraíba é um estado extremamente que vivencia essa cultura das festas juninas. Campina Grande, né, como é muito conhecida a festa lá. Então, assim, vamos ver se vai ser possível fazer essa discussão em 45 dias e o grupo de trabalho chegar com o resultado em julho, para que, se não for pautado no plenário, pelo menos haja um relatório para a gente chegar ao recesso com um texto, basicamente, do que é essa reforma de fato que vai ser discutida. Porque a gente sabe, não vai ser ampla, mas a gente quer saber o que vai trazer, de fato, nesse texto que vai ser elaborado por esse grupo de trabalho. Produção, divide a tela comigo e com o Gabriel aqui, que eu quero falar com ele de uma questão importante. Ele falou das festas juninas e do presidente da Câmara, Hugo Motta, ser da Paraíba. Hugo Motta que tem aí um Instagram diferentão e costuma mostrar os bastidores dos camarotes, das festas. A festa junina, então, ele vai mostrar tudo de novo, né? É o que a gente espera. Ele tem um perfil muito diferente do antecessor, que era Arthur Lira. Arthur Lira não era muito ligado nas redes sociais, mas Hugo Motta, perfil mais jovem, faz essa tentativa. Até desde que iniciou ali a presidência dele em fevereiro, criou o tal do Hugo, né? Que é para responder perguntas, dúvidas de internautas e até para explicar alguns projetos. Então, vamos ver o que ele vai fazer agora, porque é um momento muito importante para ele mesmo, porque Paraíba é um reduto eleitoral dele. Então, vamos ver como é que vai ser a postura dele enquanto presidente da Câmara, mas também parlamentar, que é de um estado que é muito significativo a cultura da festa junina. Bom, semana que vem, trabalhos mortos, a gente pode considerar assim, né? Vamos ficar aqui bem morninho no quesito Congresso Nacional, mas na semana seguinte a gente pode esperar um debate mais uma vez sobre a questão do decreto, né? Com certeza. Vamos aguardar para ver qual vai ser o tom, como que os parlamentares vão voltar dessa semana remota e vamos ver como é que vai ser o humor também, tanto do mercado como do Congresso e também o humor do Ministério da Fazenda, caso não se apresente nenhuma solução e aí venha ao Congresso e derrube esse decreto do presidente Lula. Adorei que o Gabriel falou de humor, porque a última entrevista coletiva do ministro Fernando Haddad, que não foi aqui em Brasília, foi em São Paulo, ele estava extremamente mal-humorado, se é que a gente pode dizer isso. Deu algumas patadas nos jornalistas, então vamos ver se da próxima ele vai estar um pouco mais tranquilo para falar de IOF com a gente, né, Gabriel? Pois é, e não digo só do ministro da Fazenda, não. Ontem o presidente da Câmara também não foi grosseiro em nenhum momento, mas mostrou que o tema de fato está preocupando, está dando dor de cabeça para todas as autoridades, né, do país para tentar uma solução sobre esse tema. Parte boa é que quem cobre Congresso vai ter uma semana um pouco mais tranquila, digamos assim, mas estarão por lá. Então, qualquer novidade, Gabriel, você volta aqui no Boletim para contar para a gente. Muito obrigada. Com certeza, volto sim.